Estamos aqui hoje para falar do nosso livro Certificação Florestal, da floresta ao consumidor final, publicado pela editora UFV, que é a editora da Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, como muitos de vocês sabem, fica no estado de Minas Gerais. É uma importante universidade federal que temos aqui no Brasil. Então a gente está publicando esse livro e eu estou colocando ele aqui em formato Kindle, porque ele a princípio está publicado apenas como e-book, tá? E eu quero comentar nesse vídeo a respeito um pouco, né, sobre o livro, como eu sempre tenho feito, mostrado o sumário, mostrado o que vocês vão encontrar no livro. Então, colocando aqui, né, na apresentação do lado, vocês veem o título, né, Certificação Florestal, da floresta ao consumidor final. Então, a certificação florestal é um tema muito importante. Hoje a gente tem muitas embalagens de produtos que compramos em supermercado que são certificadas, tá? Vocês têm acesso aqui nesse canal um curso completo sobre certificação florestal, e quem conhece um pouco do tema sabe que a certificação florestal ela começa na floresta, né, na unidade de manejo florestal, na qual são atendidos princípios e critérios relacionados à sustentabilidade ambiental, social e econômica. Além disso, esse produto, né, a madeira ou produto florestal não madeireiro gerado dessa floresta, né, o que é o produto florestal não madeireiro? É tudo que não é madeira, então castanha, erva mate, diversos outros produtos que não necessariamente são que é madeira, mas que tem valor de mercado. Então, a certificação florestal ela começa na floresta, no atendimento à questão ambiental, social e econômica. Ali é dado um certificado, tá? E depois, tudo que sai dessa unidade de manejo, ela é passível de ser industrializado, né? Se tornar um produto. Então, por exemplo, tu vai tirar a madeira ali, ela vai para uma indústria de celulose. Essa indústria de celulose ela vai processar toda a madeira ali, transformar em celulose. Essa etapa precisa ser certificada. Depois essa celulose ela vai para uma fábrica, por exemplo, de papel. Essa fábrica de papel vai transformar a celulose em papel de diversos tipos. Essa etapa também tem que ser certificada. Depois esse papel pode ir, por exemplo, para uma fábrica de embalagens, em que esse papel se transforma em embalagem de produto. Essa etapa também é certificada, né? Esse produto, essa embalagem desse produto vai receber, né, um conteúdo qualquer, leite, suco, e que depois vai ser vendido para nós consumidores. Então a primeira etapa, que é na floresta, nesse exemplo, ela recebe um selo, né, uma certificação, que é certificação florestal, mas que é conhecida como certificação de manejo florestal, porque é a certificação na floresta. Depois, todas as etapas de transformação, de industrialização desse produto, seja nesse exemplo, na indústria de celulose, na de papel ou na de embalagem, elas vão receber o nome de certificação de cadeia de custódia, que também é um tipo de certificação florestal. Por que eu estou comentando isso tudo? Porque esse caminho que vai da floresta até nós consumidores é o caminho que percorre, né, os produtos certificados. Então não bastaria ele apenas ter a certificação na floresta se ele não nos desse essa garantia de todas as etapas, nos desse essa garantia para nós consumidores finais. Por isso que o título do livro, né, é Certificação Florestal, e o subtítulo é Da Floresta ao Consumidor Final. Então a gente vai, esse livro
ele se difere do anterior, né, um livro que eu possuo sobre certificação florestal, porque lá a gente ataca principalmente a cadeia de custódia, um estudo de caso relacionado à indústria moveleira. Então, digamos que é uma etapa da cadeia de custódia específica da indústria moveleira. E aqui não, aqui é um livro completo, porque ele vai da floresta, né, analisando tudo que precisa para ser certificado na floresta, até a etapa no consumidor final, com a cadeia de custódia, e mais ainda, pensando a certificação como uma estratégia de marketing e de planejamento estratégico para as empresas. Então, tudo isso a gente vai falar nesse livro, Certificação Florestal. E nesse livro aqui, fazem parte, né, são autores do livro, além de mim, né, também o professor Laércio Jacovini, que é professor do Departamento de Engenharia Florestal da própria Universidade Federal de Viçosa, a pesquisadora Áurea Nardelli, né, que atuou muito tempo como auditora líder em processo de certificação florestal, a Vanessa Basso, que é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. Ela atua no curso de Engenharia Florestal e trabalha também com certificação florestal e administração florestal e outros assuntos relacionados, tá? E o Fabiano Silva, né, ele também tem muita experiência em certificação florestal, em trabalho a campo, né, em questões práticas. Então, basicamente, a gente reuniu, né, um time de especialistas em certificação florestal, alguns com conhecimento mais teórico, outros com vivência prática muito grande, e o resultado disso foi um livro, né, construído por 5 pesquisadores e que deu origem, né, a esse e-book que agora está sendo publicado pela editora UFV. Mas vamos ao conteúdo do livro, né, como eu sempre faço aqui, o que contém o livro especificamente, para que vocês tenham uma ideia. Então a primeira coisa, né, no sumário, uma apresentação e todo o arcabouço relacionado à inserção da certificação florestal na estratégia das empresas, sejam elas florestais, né, no caso lá das unidades de manejo florestal, ou seja elas florestais ou de outro tipo, né, de base florestal, como no caso da cadeia de custódia. Então a primeira ideia aqui no capítulo 1 é relacionar a sustentabilidade ambiental com a certificação florestal, o marketing e a certificação florestal e a inserção da certificação florestal no planejamento estratégico dessas empresas. Então, digamos assim, a gente começa o livro pensando lá no consumidor final, porque a verdade é o consumidor, né, todos nós, né, que iremos demandar esses produtos ou embalagens que sejam certificadas. Então eu entendo que é como se fosse um cabo de guerra. É o consumidor que está puxando as empresas, né, a serem mais sustentáveis e também a buscarem, né, formas de comprovação, como é o caso da certificação florestal. Então essa primeira parte ela é bem administração, ela é bem mercadológica, para que a gente comece a entender por que essas empresas elas resolvem entrar e investir em certificação florestal. Então é uma primeira parte bem administrativa. Na segunda parte, aspectos gerais da certificação florestal, a gente começa a contextualizar para o leitor como que surge a certificação florestal, né, o histórico da certificação florestal, os sistemas de certificação florestal. Eu já ouvi falar de FSC, já ouvi falar de Serflor, mas dizem que tem um europeu que chama PFC,
qual que é a relação desse PFC com o Serflor, que é o brasileiro. Então a gente comenta tudo isso aqui. No capítulo 6º, a gente fala da estruturação da certificação florestal, né? Como que ela se estrutura. E aí a gente pensa nas modalidades, né? Toda essa explicação que eu tinha falado no início, o que é certificação de manejo florestal, o que é certificação de cadeia de custódia, a gente vai estar explicando aqui nesse capítulo 6º. Aí na parte 3, a gente vamos falar sobre a certificação de manejo florestal. E aí a gente entra bem no estudo, né, da floresta, da unidade de manejo florestal. Vamos utilizar, né, os princípios utilizados na certificação de manejo florestal como balizadores para a construção de cada um dos capítulos, tá? Mas tanto um sistema quanto o outro, tanto o FSC quanto o PFC Serflor, eles atendem a esses requisitos aqui que a gente explora nos capítulos. Então, capítulo 7, aspectos gerais da certificação de manejo florestal, e aqui vários aspectos que devem ser atendidos, né? Primeiro é atendimento à legislação. Não se concebe que uma empresa certificada ela não atenda à lei, né? Então, a certificação florestal, a exemplo de outros tipos de certificação, ela é voluntária. A empresa entra nesse processo se ela quiser, né? Claro que muitas vezes ela tem cobrança dos clientes, dos investidores. A certificação florestal passa a fazer parte, por exemplo, da agenda ESG, né, as práticas de ESG da empresa, que vocês também terão oportunidade de ver sobre a ESG em um curso gratuito que eu colocarei aqui no canal. Né? O ESG, só para rapidamente contextualizar, são aqueles compromissos ambientais, sociais e de governança corporativa. Tá? Então, atendimento à legislação é o princípio básico, né, para começar uma empresa a pensar em certificação florestal. Relação com os trabalhadores, né, então todos os aspectos relacionados à regularização, né, a registro de trabalhadores. A certificação florestal não vai aceitar, por exemplo, boia fria, né? A pessoa que lá pelas 11, meio-dia, vai destampar uma marmita com a comida fria, então tem que ser fornecido, né, alimentação na temperatura ideal, água potável, todas essas são questões que são discutidas, mais a questão de segurança. A relação com os povos indígenas e comunidades tradicionais, relação com a comunidade do entorno, né? Então imaginem que uma determinada área florestal ela é próxima de uma comunidade rural e ali passa caminhão de tarde, de noite, de madrugada, levantando poeira, né? Então qual o impacto que essa empresa tem com essa comunidade? Então a certificação florestal levanta essas questões. Capítulo 12, né, benefícios da floresta. Então uma relação dessa comunidade com a empresa, então cursos que podem ser feitos, projetos de educação ambiental, de coleta de mel de eucalipto, por exemplo, a gente comenta sobre isso. Impactos ambientais que a gente sabe podem ser negativos ou positivos, o plano de manejo, né, que é todo o planejamento que é feito desde do plantio, né, até a colheita e depois a venda da madeira ou produto florestal não madeireiro, monitoramento e avaliação, né, de todo esse processo e também das áreas. Hoje a gente tem a possibilidade de ferramentas tecnológicas via satélite, uso de drones. Então a gente comenta sobre vários aspectos relacionados a isso. Áreas de alto valor de conservação, né, que são as áreas protegidas,
reserva legal, área de preservação permanente, áreas destinadas, por exemplo, a atividades artísticas ou religiosas, atividades arqueológicas. Então, uma área florestal ela pode conter esses tipos de particularidades, e aí a certificação florestal ela vai exigir, né, que esse empreendimento se atente a isso. E, por fim, a implementação das atividades de manejo, né, uma parte também bem administrativa, e como será feito na prática essa implementação. Então, as discussões dessa parte 3 estão bem relacionadas à unidade de manejo florestal. Já a parte 4 é a cadeia de custódia, então seria naquele nosso exemplo, né, a transformação da madeira em celulose, na fábrica de celulose, depois o envio dessa celulose para a fábrica de papel, transformação da celulose em papel, depois desse papel para a fábrica de embalagem. Então todas essas 3 etapas, né, elas podem estar recebendo uma certificação de cadeia de custódia. A gente vai falar dos aspectos gerais dessa certificação, de como ela é implementada, e vamos trazer um pouquinho daquele estudo de caso, né, da indústria moveleira, que foi um trabalho que a gente fez de consultoria, bem ilustrativo, né, e a gente vai trazer alguns elementos também para discussão. A parte 5ª, né, que termina aqui o livro, ampliando o horizonte sobre a certificação florestal. Então eu vou trazer no capítulo 21 para vocês um capítulo baseado nos estudos que eu fiz no pós-doutorado que eu realizei na Espanha, né, na Universidade de Saragoça. Então a percepção de diversos atores, né, na implementação da certificação florestal, tanto aqui no Brasil, quanto na Espanha, quanto em Portugal, que é um país próximo à Espanha, que tem algumas características semelhantes. E, por fim, o capítulo 22, iniciativas em prol da difusão da certificação florestal. Então, a gente vai falar de grupos de compradores, grupos de vendedores, feiras de produtos certificados, né, e várias iniciativas que existem para fomentar a busca da certificação florestal. Terminamos com algumas considerações finais, né, e as referências. Então eu geralmente trago, né, nessa apresentação de livros algumas figuras que possuem o livro para que vocês vejam, né, que ele procura ser o mais fácil e mais didático possível. Então aqui, por exemplo, a estruturação da certificação, desde a certificação de manejo florestal, com a matéria-prima certificada, até o processador com a certificação e o produto certificado na cadeia de custódia, né? Ampliando um pouquinho essa imagem para que vocês tenham uma ideia dessa estrutura. Então, lembrando que é por isso, né, que o nosso livro ele se chama Certificação Florestal da Floresta ao consumidor final, ok? Então, seguindo aqui, indústria de base florestal, né, unidade de manejo florestal, ele quer passar uma mensagem para nós, clientes ou consumidores, né? Nossos produtos são fabricados a partir de matéria-prima oriunda de florestas certificadas que obedecem a critérios ambientais e sociais. Então, essa é a ideia, essa é a mensagem que a empresa de base florestal quer passar para nós consumidores. Aqui algumas partes envolvidas, né, no processo de certificação florestal, eu adaptei do ASE, né, então organismo de acreditação, metodologia de acreditação, né, organismo certificador, padrão de sustentabilidade, a parte aqui da certificação, o produtor, o comprador, o padrão de cadeia de custódia, e aqui a rotulagem, né, o produto final, que é certificado. Só vocês lembrarem aí de caixas de leite ou de suco que vocês compram
no supermercado e que vocês vão encontrar lá aquele selo da certificação florestal. Tá? Então a gente tem inúmeros produtos, principalmente embalagens, né, que são certificadas. Aqui um trabalho, né, que foi da Vanessa, que também é coautora nossa, né, um trabalho que ela fez que gerou alguns artigos científicos a respeito dos maiores gargalos na certificação das empresas florestais, tanto de plantio florestal, mas também as áreas certificadas que são de florestas nativas. Então ela fez um apanhado, né, de alguns problemas, alguns relacionados, no caso das nativas, mais a legislação trabalhista, legislação ambiental, no caso dos plantios florestais, né, alguns problemas relacionados à APP, né, área de preservação permanente, reserva legal, e assim existem outras tabelas e outras figuras nesse livro que vocês vão ter disponível em breve, né, no site da editora UFV, na livraria UFV, né, tem vários e-books lá. Assim que tiver disponível, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, tá? Vou colocar o link dos locais que vocês vão poder comprar. Lembrando que o livro, a princípio, ele está disponível apenas no formato e-book, tá? Mas é um livro bem completo a respeito de certificação florestal. Então, assim que estiver disponível, eu coloco aqui na descrição do vídeo, mas vocês já sabem de antemão que um dos locais que vão encontrar esse e-book é na livraria UFV, ok? Então, agradeço a atenção de vocês, né? Foi um vídeo um pouco longo, mas eu precisava mostrar vários aspectos que estão contidos, né, nesse e-book Certificação Florestal, da floresta ao consumidor final, ok? Bom, então agradeço a atenção de vocês e até a próxima.